Olá, bem-vindos ao canal A Jornada e hoje nós vamos aprender sobre a carta 7 de Copas. Bom, vamos começar a ver o que essa carta inicialmente nos mostra. Nós vemos que essa carta aqui mostra um aspecto de como se a harmonia estivesse perdida. A imagem é uma imagem assim um pouco triste. Nós vemos o céu inicialmente já cinza. Nós vemos que o mar que antes estava aqui é como se visse uma forma de mud. Não sei muito bem traduzir essa palavra para o português, mas é como se fosse aqui uma água parada, uma água empoçada, né, que se torna verde. E nós vemos também que as flores de lótus, né, elas estão todas voltadas para baixo, murchas, cabisbaixas, né? Nós notamos também que os caules que conectam as flores de lótus, né, eles estão escuros, né, estão com uma cor escura. E nós vemos que existe um pouco de água dentro das copas nessa carta. Porém, essa água, ela é coberta por essa substância verde, que parece alguma coisa assim pegajosa, como se fosse algo envenenado, algo como se fosse contaminado aqui. Bom, então a aparência dessa carta, né, o 7 de copas, ele é chamado de debauche, né? E debauche é considerado como se fosse o senhor do sucesso ilusório. Vamos ver como Crowley inicia a descrição dessa carta. Crowley fala: essa carta se refere ao 7 de copas, Netzah, no naipe de água. Aqui recorre à fraqueza invariável decorrente da falta de equilíbrio. Além disso, a carta é regida por Vênus, em Escorpião. Sua dignidade não é boa neste signo. Lembra-se de que Vênus é o planeta do cobre, esplendor externo e corrupção interna. O lótus tornam-se venenosos, parecendo lírios tigre. E em vez de água, lodo verde sai deles e transborda, tornando o mar em um pântano de malária. Vênus redobra a influência do número 7. Bom, o que Crowley quer falar ou fala nesse primeiro trecho, né? Ele fala sobre e a malária, o que ela é? Ele fala de malária molhus, né? Que é uma área tropical, onde nessa área tropical a malária ela é transmitida devido às águas paradas, né? E aqui nós vemos que essa carta ela transmite um pouco dessa alguma coisa assim que não é legal aqui, alguma coisa assim que transmite alguma doença e está na descrição dessa carta, que você já vê visualmente que existe uma doença aqui nessa carta. As flores de lótus, elas estão envenenadas, né? E Crowley também fala que elas se tornam tigre lilies, né? E o tigre lilies, o significado do tigre lilies é um significado de ser muito confiante, de ser muito afortunado, muito orgulhoso, muito otimista, muito cheio de sorte, né? E as flores de lótus, elas perderam o seu significado espiritual. Ou seja, há um foco muito grande aqui em torno do ganho material, em torno do que o seu ego quer. Por isso que se vê essa malária, essa contaminação, ok? Quando você perde a sua ligação com a espiritualidade e foca somente no que o seu ego quer e no materialismo, é como se houvesse uma corrupção dos sentimentos, ok? Bom, se a gente olhar na árvore da vida, né, nós estamos na Netzah, que é 7, Safirot Netzah, ela é regida por Vênus, né? E ela é a Safira da Vitória. Então, Vênus está relacionada à cor verde, né? E a Safirot Netzah faz parte do triângulo astral, que é Netzah, Hod e Yesod.
né? E esse triângulo é o que dá acesso, então, para se chegar a Malkut. Nós vemos que a Safirot Netzah, ela não se encontra mais nesse middle pillar, no centro, no pilar central da Cabala. Ela se encontra, né, voltada um pouco mais para a esquerda. Então, significa que a carta 7 de copas, ela se moveu para fora da harmonia central, pilar da árvore da vida. Comparando, né, com a árvore da vida, nós vemos que esse supernal triangle, ele se perde, né? Então, se nós formos comparar aqui, se nós compararmos a posição das taças aqui com a posição da árvore da vida, nós vamos perceber que nós temos somente a parte de baixo da árvore da vida. Talvez dê para vocês verem. Nós temos somente Gevurah, Shezed, Tiferet, Hod, Netzah e Yesod. E aí nós vamos para Malkut. E é exatamente aqui o que nós temos. Essa disposição das taças aqui, elas estão retratando somente a parte de baixo da árvore da vida. Isso significa que essa carta aqui não representa a árvore da vida completa e nós vemos que nós não temos mais o triângulo supernal, que seria o primeiro triângulo, que é formado por Keter, Binah e Hokmah. Essa parte não se encontra nessa carta. Por isso que fala que quando se perde a conexão com o divino maior, com a espiritualidade, começa a doença nos sentimentos aqui. Não só começa essa doença, como também significa uma grande ruptura, né? Essa copa grande aqui no fundo, ela está representando Malkut e ela está completamente focada no que o ego quer. E isso, quando você se foca somente no seu ego e não foca mais na espiritualidade, é exatamente onde os problemas começam a surgir, né? Quando você se torna muito focado nos bens materiais, naquilo que o bem material pode lhe trazer, quando você esquece e ignora completamente a sua espiritualidade. Isso coloca as coisas fora de um equilíbrio, fora de um balanço. E então é quando se começa um sofrimento, se começa a perceber que, independente de tudo aquilo que você pertença, que você colecione, que você tome posse, tem um sentimento vazio, não há propósito, né? Vamos ler mais uma outra parte do quote. O que Crowley fala? Crowley fala que as taças são iridescentes, concretizando a mesma ideia. Elas estão dispostas como dois triângulos descendentes, entrelaçando-os acima da taça mais baixa, que é muito maior que as demais. Essa carta é quase a imagem da má e da adversa, do 6. É um lembrete salutar da felicidade fatal com que um sacramento pode ser profanado e prostituído. Perca o contato direto com Keter, o Altíssimo, nunca se desvie tão pouco do delicado equilíbrio do pilar do meio. Ao mesmo tempo, o mais sagrado, os mistérios da natureza, tornam-se os segredos obscenos e vergonhosos de uma consciência culpada. Crowley é bastante assim rígido com essa carta, né? Mas é interessante nós falarmos aqui também sobre onde essa carta se encontra na roda do decanato. E essa carta se encontra exatamente aqui. Nós temos o 7 de copas, né? Um signo, uma carta do elemento água, aonde nós temos aqui a Vênus em Escorpião, né? Então, aqui nós temos um signo de elemento fixo e nós temos a Vênus. Essa carta ela tem uma data de 12 de novembro até 22 de
novembro. Essa data ela é sempre interessante quando você quer fazer um estudo, uma leitura mais detalhada sobre um estudo mais numérico, né, quando fatos irão acontecer. A roda dos decanatos pode lhe dar essa concretização de um período mais curto de eventos, né? Então, nós sabemos que nessa carta do 7 de copas, nós temos Vênus, mas também nós sabemos, essa carta tem uma segunda influência sobre Vênus nela, né? A primeira vem da astrológica aqui, da carta, e a segunda vem do fato de ela pertencer a Safirot Netzach, que também é regida por Vênus. Vênus não tem o seu potencial todo feliz e completo em Escorpião, né? Porque nós temos Vênus em Escorpião aqui. E o Escorpião, ele é regido por Marte, né? E no zodíaco, Escorpião, ele é oposto a Touro. Isso significa que Vênus em Escorpião ele está numa posição adversa, né? Então, Vênus não vai ser capaz de atuar completamente ou positivamente ou com o seu potencial completamente positivo nessa posição. Interessante mencionar que a cor verde que nós vemos aqui vem do fato dessa associação de Vênus, né, ser feito do material de cobre. E cobre, quando é exposto ao oxigênio, ele cria uma camada verde de oxidação. Então, também se sabe que o metal cobre ele requer uma manutenção muito grande para sempre estar com uma aparência boa, com um cuidado bom. Ele sempre tem que estar sendo polido para que essa camada verde oxidada saia. Então, o que nós vemos aqui também e interessante mencionar que essa carta traz o significado de que algo necessita de um cuidado, de uma manutenção muito grande e talvez não esteja sendo dado aqui nessa carta, né? Interessante também mencionar que Vênus né, que ele é por ter muito calor e muita umidade. Então, esse muito calor e essa muita umidade, com a qualidade da água que vem do signo de Escorpião, que é um signo de água, né, acaba criando as perfeitas condições para a malária. Ou seja, nós temos o calor, nós temos umidade, né? Então, isso acaba criando uma condição que acaba causando esse desequilíbrio, que acaba causando essa doença, ou seja, existe muita umidade, né? E não existe calor o suficiente para evaporar toda essa umidade. Bom, é interessante também falar sobre a água contida dentro das taças, né? A água contida dentro das taças, elas estão sendo cobertas por essa substância verde, que seria algo doente, algo com essa malária. Simbolicamente, isso significa que você está cobrindo as suas emoções. Existe alguma coisa a qual você não quer encarar, não quer dar foco e você prefere ir atrás de possuir bens materiais para sentir prazer no seu ego. Ou seja, nós estamos falando aqui de vícios, como por exemplo, você tem um problema, mas você não quer encarar esse problema e você prefere o quê? Sair comprando, gastando muito, ou seja, encontrando prazeres em outras coisas para encobrir uma infelicidade muito grande. É sobre isso que essa carta fala. E do ponto de vista divinatório, se a gente for falar do modo geral, tá falando que você quer cobrir alguma coisa, quer cobrir ou encobrir o fato de você não estar feliz com alguma coisa através de estar sendo viciado e você acaba se tornando viciado em outras coisas, como um consumismo material ou como e pode ser realmente, né, utilizando drogas ou muito sexo ou pode ser também um exagero de compras, né, ou um exagero de comer demais, ou existe um exagero em alguma coisa aqui para que se encubra uma
dificuldade, seja ela traumática nos seus sentimentos, no qual você quer mudar o direcionamento da sua atenção, ou seja, você não quer encarar os problemas sentimentais que você tem e você vai em outra coisa que te dê um prazer momentâneo para que você não lide com os seus sentimentos. Só que esse tipo de movimento só torna as coisas piores. Se nós estamos falando de um relacionamento ou de trabalho, essa carta possui o mesmo significado. Fala que você não está feliz em uma determinada situação e que você não quer lidar com essa situação, né? Você está extremamente desapontado com a situação, mas você não quer lidar com a situação. Você prefere fazer outra coisa, se distrair com outra coisa. Seus sentimentos aqui, eles não estão sendo completamente fulfilled. Seus sentimentos não estão, assim, completos aqui. Do ponto de vista da espiritualidade, essa carta fala que você está focando muito ou simplesmente em que o seu ego está querendo ou que o seu ego está pedindo, né? E que há uma falta de conexão com a sua espiritualidade aqui. Como conselho, essa carta convida você a lidar mais com as suas emoções e ter coragem de admitir que alguma coisa está errada e que alguma coisa está deixando você infeliz. Como obstáculo, essa carta fala que talvez você esteja focando muito em prazeres da vida e esteja ignorando o que está acontecendo dentro de você. Como obstáculo, essa carta mostra que você que você está gerando problemas para si mesmo, ignorando os seus próprios sentimentos. Então você precisa encontrar um modo de processar essas emoções difíceis, traumáticas que você tem, e esse é o único meio que você tem para poder voltar ao caminho da harmonia e em direção ao pilar do centro da árvore da vida. Era isso que eu gostaria de dividir com vocês nessa carta. Obrigada por me ouvir. Te vejo no 8 de copas.